Convite à reflexão número 144. Respostas no caminho. Olá, amigos. É um prazer retornar a este trabalho, o convite à reflexão, que, se não me falha a memória, começou lá na pandemia e que se consolidou durante todo esse período, sempre nos trazendo páginas de muita reflexão, de muita sabedoria, e nos faz muito bem, porque nos engrandece e nos aproxima. E estou muito feliz de estar aqui. E hoje nós vamos refletir sobre uma página de André Luiz, mas sem antes nós elevarmos o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Divino Mestre, rogando que nos auxilie nesta tarefa, que nos intua, que possamos trazer com bastante clareza, com bastante simplicidade, com bastante sabedoria, essas reflexões diante desta página tão bonita de André Luiz, que está no livro Respostas da Vida, pela psicografia de Chico Xavier. E, de antemão, queria compartilhar com os amigos, assim, tenho para mim que Emmanuel, na sua lavra, né, de trabalho, nos traz páginas que nos remetem a um pensamento mais filosófico, de mais concentração, de mais reflexão, questões mais íntimas, né? E André Luiz, me parece, nos dá direcionamentos para uma vida mais prática, sabe? Assim, nos dá realmente, como diz este capítulo, Respostas no Caminho, nos dá respostas para as questões da vida cotidiana, da vida prática, do nosso dia a dia. Tenho para mim esta avaliação. Não sei se os amigos compartilham do mesmo pensamento. Mas essa página de André Luiz é como um roteiro da vida prática. O que devemos e o que não devemos agir, fazer, trazer para a nossa convivência e para o nosso dia a dia, ações e atitudes que, se observadas, vão facilitar e muito o nosso caminhar, vão minimizar muito aquelas confusões, aqueles atrapalhos, aquelas questões desnecessárias que por vezes atravancam o nosso dia, nos desgastam, nos trazem até mesmo perda de horas de sono, de momentos que nós poderíamos estar utilizando com outras atividades, com outras ações, e que nós perdemos ou gastamos ou empenhamos, porque naquele momento específico nós não agimos corretamente, ou por falta de reflexão, ou por ainda incapacidade, imaturidade, né? Todas essas questões que envolvem a nossa vida e que a cada dia precisamos nos empenhar para que possamos ter menos problemas, mais alegrias, menos peso, menos perturbações, e tornar essa vivência um pouco mais leve, muito mais sábia, para que sobre tempo, para que possamos empregar em outras atividades. Então, André Luiz, numa página bem curta, mas de grande sabedoria, nos orienta muito pontualmente em diversas questões, que confesso que já vivenciei muitas delas, e posso dizer que trouxeram, por vezes, bastante infelicidade, muito infortúnio, desnecessários, que, se melhor avaliados, poderiam ser resolvidos de outra forma. Então vamos lá, sem delongas,
eu vou seguindo paulatinamente, fazendo alguns comentários. Então, o André Luiz nos diz assim, que se nós tivermos a nossa consciência tranquila, tivermos consciência de que quais são os nossos deveres, quais são as nossas obrigações a cumprir nesta vida, saber o que eu estou fazendo aqui, que não é fácil. O que eu estou fazendo aqui, qual a minha responsabilidade, o que espera de mim nessa trajetória. Vamos ser mais felizes e vamos ter uma vida mais tranquila. Se nós formos ver, meus irmãos, é isso que nós estamos buscando quando nós falamos que nós buscamos a nossa evolução, a nossa reforma íntima. De certa forma, a gente está procurando entender o que eu estou fazendo aqui. O que espera de mim essa vida? Qual é a minha responsabilidade? Não estou dizendo dessa responsabilidade material, social, que a gente tem muita clareza, né? E o dia a dia nos cobra, a gente já sabe. Mas é uma questão mais transcendente, né? Qual é o meu papel aqui? Se a gente tiver bem claro qual é a nossa responsabilidade nessa vida, e nós nos empenharmos e fizermos um planejamento para atingir seus objetivos, essa vida vai ser mais leve e nós vamos viver mais felizes. Aí ele diz assim, que nós devemos sim, na nossa convivência, procurar auxiliar as pessoas, aquelas pessoas próximas que estão conosco, que compartilham conosco, e nós sabemos todas as dificuldades que as pessoas passam, os seus problemas e tudo mais. Mas sem personalismo, nós não podemos trazer para nós o problema que é do outro. Nós podemos compartilhar, né? Estar próximo, mas fazer com que a pessoa, de certa forma, procure por ela a solução, né? Porque muitas vezes a gente chama para si uma responsabilidade que não é nossa. E isso só faz nos sobrecarregar. E tem um ditado que diz, né? Jesus já dizia, a cada dia as suas dificuldades, né? Então, André Luiz nos orienta muito em relação a isso, né? E o quanto que, se nós observássemos este conselho, também nós não diminuiríamos a nossa carga. Então, ele diz assim também, que a gente não pode se fixar muito nos aspectos exteriores das coisas, né? Parece, porque às vezes as ações, os acontecimentos nos parecem muito mais dolorosos ou muito mais conflitantes, ou, né, trazem cores e aspectos muito mais fortes do que na realidade eles têm. Então, quando nós nos depararmos com um acontecimento assim, a gente tem que parar um pouco e pensar um pouco mais qual que é, o que está motivando aquilo, sabe? Sem se deixar chocar pelos aspectos exteriores das coisas, porque tudo parece que cresce muito, né? E quando você vai ver, não era tudo aquilo. E nós despendemos toda uma força, toda uma energia naquilo e não era tudo isso, né? Então a gente tem que saber separar muito também. E não estou dizendo que seja simples, nem fácil, né? Mas é um exercício. E ele está dizendo também que a gente deve se dedicar ao trabalho com os recursos disponíveis, reconhecendo que se houver alguma necessidade de modificar as nossas atitudes, a tarefa mesmo vai nos dizer, sem precisar com que a gente fique ouvindo muitas opiniões, né? Muito diz que, né? Que a gente se recolha, porque a nossa consciência vai ditar qual é o rumo que a gente, se precisar mudar, onde está o que precisa ser corrigido, né? Então, eu disse assim que se a gente experimenta algum fracasso nessas ações, a gente precisa parar, pensar, refletir, e nós vamos encontrar o resultado, né? E que se a gente faz esse trabalho corretamente, com maestria, com qualidade, com empenho, nós só vamos colher bons frutos. E ele diz assim, que os clientes virão de longe nos procurar pela nossa qualidade, pelo nosso profissionalismo, pela qualidade do nosso trabalho, né? Então, que possamos trabalhar com
afinco e com qualidade e com certeza, e com humildade também, porque o Pai vai nos abençoar. E diz assim também, que ser simpático com os amigos, com os próximos, só vai fazer com que nós possamos colher bons frutos dessa atitude, né? Agora e no futuro. Então não é procurar vantagem, né? Não é isso. Não podemos encarar como isso, né? Ser bom e ser simpático com todos, pode ser que no momento, naquele momento presente, não renda frutos, ou não, mas no decorrer do tempo nós vamos deixar marcas das pessoas. E nós vamos ser boas companhias, ou boas referências, né? E isso vai ficar marcado, tanto na nossa atitude, no nosso convívio, como no convívio daquelas pessoas ao nosso redor. E diz assim, que quando as horas aflitivas nos procurar, que possamos agir com serenidade e discernimento, como já foi dito, né? Para que tudo quanto fizermos, nós vamos colher bons frutos. Então, o desespero é um péssimo companheiro. A culpa, nem se diga, né? É a pior das conselheiras, né? Então, que a gente possa, nessas horas de aflição, nos refugiarmos na prece, na reflexão, fazer os acertos necessários, não colocar a culpa nos outros pelas nossas faltas, porque se temos faltas e todos nós a temos, não somos vítimas, né? Somos os senhores das nossas ações, vamos colher invariavelmente o fruto daquela ação, mas que possamos ser responsáveis e buscar nessas horas de aflição não o desespero, não o destemperamento, né, as atitudes impensadas, mas que possamos nos recolher, pedir orientação à espiritualidade, ter calma para esperar, sentir realmente quais são as intuições, confiar e resolver e consertar tudo aquilo que for preciso consertar e muita coragem para seguir em frente, né? E ele diz, quando provações e dificuldades lhe pareçam aumentadas, aguarde paciência e otimismo, trabalhando e servindo, na certeza de que Deus faz sempre o melhor. Então, essa página de André Luiz é uma página curtinha, é um roteiro do bom viver, é um roteiro de sabedoria, é um roteiro que nos convida à reflexão, à prática da análise, né, e do planejamento, porque é muito importante que nós analisemos as nossas atitudes, que possamos ver aonde não agimos corretamente, o que é bons frutos que possamos colher, que esses bons frutos se multipliquem, e naqueles momentos que, por vezes, nos acharmos indecisos, aflitos, que possamos ter na prece, no Evangelho, e especialmente na nossa rede de apoio dos amigos, da família e da nossa própria consciência, aquele manual de instruções que o Mestre Jesus nos deixou, da retidão, da serenidade, da humildade, porque a vida precisa ser leve, precisa ser feliz e precisa ser gloriosa, porque estamos encarnados para sermos felizes, para evoluirmos e para fazermos felizes também aqueles que estão conosco. É isso que o Pai quer para nós, é para isso que estamos aqui e que possamos viver a cada dia com mais sabedoria, com mais alegria e com mais leveza. Espero que os irmãos possam colher alguma coisa de útil nessas minhas palavras, que eu fiz com o coração aberto e muito amoroso para com todos. Deus nos abençoe e que possamos continuar aí, todos unidos e corajosos, olhando para frente nesta vida tão grandiosa que o Pai nos proporcionou. Um grande abraço a todos.